Vamos lá, então, comentar um pouquinho de BB Seguridade, que está completando 10 anos de bolsa, né? Foi o maior IPO de 2013, né? Então, mas esse ano está sofrendo um pouquinho, vai, não é muito, mas cerca de 8% caindo no ano aí. Mas a ação continua na carteira, né? Gostaria que você falasse aí por que ela continua uma recomendação da Empíricos. Paulo, achei legal você mencionar, ó, que fazem 10 anos do IPO da BB Seguridade. Em 2013 ela chegou na bolsa valendo 34 bilhões de dólares, ou de reais, perdão. 10 anos se passaram e nesses 10 anos ela pagou 40 bilhões de reais aos investidores. Ou seja, ela Uau. pagou mais em dividendos nesses últimos 10 anos do que o valor de mercado dela lá no IPO. E uma das expectativas que a gente tem aqui hoje é de que essa mesma máxima aconteça também nos próximos 10 anos, né? E daqui 10 anos a BB Seguridade vai estar chegando num ponto de inflexão que é muito importante para ela, que é a renovação do contrato com o Banco do Brasil para a BB Seguridade, né? O contrato da corretora especificamente. Então, esse em si é um de-risk muito importante para a tese de investimentos, né? Uma empresa que hoje vale 61 bilhões, a gente imagina que nos próximos 10 anos ela vai pagar mais do que isso em dividendos para os seus investidores. Mas, igual você comentou, tem sofrido, né? Tem sofrido e eu acredito que existem alguns fatores que a gente pode pontuar aqui, pelo menos para comentar um pouco sobre isso no curto prazo. O primeiro deles é de que BB Seguridade é uma ação defensiva, ponto. Quem está aqui com a gente hoje, que eu vi você comentando no começo que é fã-clube de carteirinha do BB Seguridade, são provavelmente investidores de dividendos, investidores de longuíssimo prazo também, outra característica muito importante que atrai bastante o investidor, o público-alvo de BB Seguridade. Porém, a ação hoje, 70% dela está na mão de investidores estrangeiros. E quando a gente vê um ano tão forte igual esse de Bolsa Brasileira, um ano de queda de juros, um ano de mudança de expectativas, um ano de melhora fiscal, é um ambiente muito propenso ao risco. E num ambiente como esse, o investidor internacional tende também a acompanhar o movimento geral de fazer uma rotação de portfólio e buscar nomes mais arriscados. Nesse sentido, a BB Seguridade perde bastante prioridade na lista, porque é uma ação defensiva, é uma ação de baixo crescimento, porém é uma ação muito focada em dividendos. Então, eu acredito que tem um pouco desse movimento técnico, dessa pressão hoje no papel, por ser uma empresa, vamos colocar assim, um pouco mais sem graça, num ano em que está valendo a pena tomar risco. E também teve aí, recentemente, né, alguns downgrades de outros bancos de investimento. Isso sempre mexe um pouco com os papéis, né? E muito do que esses bancos têm se embasado nos comentários deles, parte da divulgação dos dados operacionais pela SUSEP, que é o órgão regulador do setor, e divulga mensalmente os dados aí de todas as operadoras de seguros do país, relativos a abril. Então, a gente viu agora a divulgação dos dados de abril da SUSEP, e os números da BB Seguridade frustraram levemente, assim, um pouco do que era a expectativa do mercado para o trimestre. Ainda é muito incipiente. Então, eu não costumo tomar decisão de investimento pautada nessa divulgação de dados, porque um mês pode carregar bastante ruído. Ele não necessariamente é representativo do que vai acontecer no trimestre, quiçá do ano como um todo. Então, os números da BB Seguridade vieram um pouquinho abaixo do que você esperaria para ter um resultado trimestral da maneira como está hoje precificado no consenso de mercado. E aí, alguns bancos de investimento se pautaram nisso, se pautaram no ambiente mais de, de propensão ao risco que a gente tem visto em 2023 e tem rebaixado a ação de BB Seguridade. Então, acho que esse é um pouco do contexto. Aí você me perguntou por que a gente mantém essas ações na carteira. Então, um dos portfólios que eu toco aqui na Empíricos, junto com o Rui e com o Rodolfo, é um portfólio de dividendos, né? Então, a gente tem ali o mandato de carregar sempre uma carteira para o investidor focado em renda. E hoje, para a gente, quando a gente olha para esse universo mais particular, né, que compila muito menos empresas do que o total da Bolsa, né? A gente vê a BB Seguridade como um dos players, sem dúvidas, mais atrativos pensando no longo prazo. Uma ação barata, 8,5 vezes lucro, mais ou menos nesse momento, 10% de dividend yield que a gente está estimando nesse preço de tela aí para 2023. Então, é um player que para a gente é bastante atrativo dentro dessa proposta de uma carteira de dividendos. Perfeito. E você chegou a comentar dessa propensão ao risco, né? E aí a gente tem também a perspectiva, né? Provavelmente vai cair já em agosto aqui. A gente até falou com o Matheus essa semana, ele reforçou essa posição de vir uma queda aí de 0,25. Não que isso vai fazer toda a diferença, mas a trajetória, vamos dizer, de queda, né? De alguma forma, isso pode impactar ainda mais nas ações, de repente, no curto prazo?
Esse é um ponto que o mercado fica bastante em cima de BB Seguridade, porque toda corretora tem ali dentro o resultado financeiro, né? Então, o modelo de negócio funciona de tal forma que você oferta uma pólice de seguro, o seu segurado te paga esse prêmio imediatamente, e você fica aí com a responsabilidade, se ele incorrer no sinistro, você arcar com esses custos dentro do período da pólice. Esse dinheiro, a gente chama de float, que as seguradoras recebem de todos os seus clientes, né? Ele é investido enquanto dura o período da pólice, o dinheiro não fica parado. E o destino natural desse dinheiro aqui no Brasil é o mercado de renda fixa, em que paga-se muito bem, paga-se juros reais muito elevados, né? E as seguradoras, sem precisar correr muito risco, porque elas já têm o risco da própria pólice, que elas podem ter que honrar a qualquer momento, conseguem retornos excelentes. Então, não tem como dourar a pílula. No ambiente de queda de juros, o resultado financeiro de uma empresa como a BB Seguridade, de qualquer outra seguradora, vai sofrer. Pelas nossas estimativas aqui, a gente acredita que é algo da ordem de 100 milhões de reais de queda no lucro líquido, um lucro líquido que a gente está falando aqui, estimado em mais de 7 bilhões de reais por nós para esse ano, para cada 1 ponto percentual de queda da Selic. Mais ou menos é essa a nossa conta aqui. Aí quando a gente olha para a composição geral de BB Seguridade, o resultado financeiro representa 20% do lucro líquido. Os outros 80% do lucro líquido estão atrelados ao resultado operacional, ou seja, a corretora, ao negócio de gestão de ativos, então a BB Seguridade tem uma asset imensa, enorme em previdência, ao próprio business de seguros, a BB Seguridade é o principal player de seguros do mercado agro brasileiro, igual a gente viu algumas semanas atrás, né? Se a gente teve um pibão nesse começo de 2023 aqui, foi graças ao agronegócio, isso é um ambiente excelente para a BB Seguridade. Então, essa parte negativa, né, que a gente vai enfrentar nos próximos trimestres para a BB Seguridade, que é a queda no resultado financeiro, precisa, e provavelmente a gente acredita que vai ser compensada por uma melhor performance do lado do resultado operacional. Quando a gente olha para o passado, e aí a gente tem esse benefício de ser uma empresa listada há 10 anos, e não é a primeira vez que a gente tem um ciclo de aperto e desaperto monetário no Brasil, pelo contrário, isso acontece com relativa frequência no nosso país, né? Quando a gente olha, por exemplo, para 2015 e 2016, em que a gente teve um ciclo de aperto monetário muito forte, e depois, no governo Temer, principalmente, a gente começou a flexibilizar a política monetária aqui no Brasil, as ações da BB Seguridade permaneceram no intervalo de 2, 3 anos relativamente paradas. Ou seja, ela não sofreu, e o investidor coletou os dividendos dele ali naquele intervalo. Então, não é um período dos mais propensos a você ter essa ação, né? Porque, de fato, você sabe que tem um fator negativo ali impactando, que é a queda dos juros. Porém, está longe de ser também um motivo para você se desesperar e sair dessa ação e vender, porque ela pode cair muito. Não costuma ser o caso, tá? O retorno esperado para os próximos anos, quando você pensa nesses termos, é o dividendo da ação, em que você tem a possibilidade de reinvesti-lo todos os anos e aumentar o seu share e ter um retorno composto aí no tempo, que pode ser bem interessante quando você está recebendo um yield de 10% ao ano. Acho que essa precisa ser a cabeça. O investidor de BB Seguridade é um cara de longo prazo, não é um cara que está aqui para tradear o humor da bolsa no curto prazo. Perfeito. E aí, pensando nisso, né, uma pergunta, assim, bem objetiva em termos de valor, assim, né, o que você poderia falar que seria um preço justo, se valeria a pena comprar agora, ou esperar um pouquinho, o que você recomendaria aí, quais, vamos dizer assim, os números, né? Claro, a previsão é que mantenha a estabilidade e tudo mais, mas assim, para o investidor ficar meio de olho ali, de repente, se passar de algum valor, alguma coisa que possa estressar mais a ação, vamos dizer assim. É sempre bom a gente comentar que o valor justo está sempre sujeito a uma conjuntura macroeconômica, que depende de parâmetros que são, em sua natureza, macro, principalmente a taxa de juros. Então, na medida que a taxa de juros começa a diminuir, existe um efeito matemático, mecânico, imediato de você subir os preços-alvos, né? Porque o custo de oportunidade é muito menor de se investir. Nesse momento, o que a gente tem para a BB Seguridade é algo como R$40. Agora, se eu reduziria ou eliminaria essa posição do meu portfólio de dividendos a R$40 é outra história. Que eu preciso eu tenho um mandato aqui de gerir uma carteira de dividendos. E se eu tiver que enfrentar essa situação, eu preciso pensar o que eu vou substituir para o BB Seguridade dentro dessa carteira. E não necessariamente eu vou encontrar outras alternativas de dividendo muito mais interessantes do que essa, quando essa ação eventualmente estiver ali flertando com os R$40, sabe? Então é uma decisão que você só pode tomar, você não tem como fazer o segundo gol antes do primeiro. Então você precisa fazer o primeiro gol. E acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar, assim, dentro desse contexto.